Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista. Hoje ainda, né, para comentar o resultado da Log, que saiu ontem, né? A Log que faz a gestão de propriedades logísticas, galpões, modulares e tal. Então é uma empresa que eu acompanho desde o spin-off da MRV, tá? Que foi no ano passado. Então assim, tem aqui embaixo na descrição, vocês vão ver os vídeos. Eu acho que é bem importante para quem quer entender a evolução da tese de investimento e até entender de onde é que veio a ideia do investimento, né? Acompanhar ali embaixo e dar uma olhada justamente para entender um pouco melhor como é que foi o funcionamento e a evolução da empresa, tá? De qualquer forma, o vídeo, a análise aqui é super tranquila. Isso por quê? Porque a gente vê ali uma consistência, tá, na confirmação da tese. A gestão é muito boa e eles têm conseguido, o momento é bom, a gestão é boa, eles têm conseguido fazer justamente o planejado e executar com muita qualidade. A tese aqui é baseada em 4 pontos, tá? Um deles foi adicionado justamente no terceiro trimestre de 2019, então para quem quiser ver a adição dele no vídeo do trimestre passado, consta lá, de qualquer forma a gente vai comentar aqui. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é, revisar, né, a tese, tá? E fazer ali um due diligence para garantir que está tudo ok, que a gente está indo justamente na direção certa e que tudo continua vingando. Tá? Eu já vi antes, obviamente, né, antes de fazer a análise, então tudo garantido, tudo tranquilo. A gente vê ali que o primeiro ponto seria o crescimento robusto, tá? Na faixa de 2 dígitos, a gente vem comentando isso trimestre a trimestre, sempre vem cumprindo, novamente não é uma novidade. Endividamento, que tem uma melhora tanto de posicionamento, redução, duration, redução de custo, eu quero dizer, né? Então vem melhorando aí o endividamento, tá? As melhorias na operação, e aí são melhorias pontuais, mais com relação de fato à operação, não financeira operacional, tá? A gente vai comentar isso à medida que vai passando. E a estrutura de reciclagem de ativos, que é justamente o que foi adicionado no terceiro trimestre de 2019, que é uma ideia interessante para a empresa poder ir refinando ali o portfólio de ativos que elas têm, que eles têm, né? O portfólio de galpões e operações ali que eles têm. Tá? Então, começando já de cara, a gente vê ali que pelo crescimento do ABL, área bruta locável, a gente já vê que ele volta a um crescimento mais forte, como foi comentado durante o terceiro trimestre de 2019, que foi um trimestre com crescimento do ABL mais baixo. A gente falou que grande parte estava firmada ali justamente para o quarto trimestre de 2019, não decepciona, né, na faixa ali dos 80 mil metros quadrados. Mais do que isso, a gente vê já uma operação forte de reciclagem de ativos, tá? Então isso daí é mais já é aquele ponto 4 ali, o quarto ponto da tese, entrando em efetividade e de forma agressiva, o que é ótimo, a empresa está buscando justamente os ativos que fazem mais sentido para a operação dela. O operacional financeiro, novamente, não desaponta, né? Então receita operacional líquida com crescimento de 23,1% year on year, né? Versus o quarto trimestre de 2018. O EBITDA ajustado, e aí, para quem quiser entender mais o porquê o ajustado, nos últimos vídeos eu entro mais a fundo, tá? Aqui, como a gente já viu vários vídeos, basicamente eles tiram ali umas questões que não faz sentido mesmo ter dentro do EBITDA, nem do FFO, nem do lucro líquido, tá? Então o EBITDA ajustado ali com um crescimento de 15,7% year on year versus o mesmo período do ano passado, quarto trimestre de 2018. A margem tem uma queda, tá? Mas essa queda é esperada, dado que a gente está com um crescimento muito agressivo, então a margem vai de 83,6% no quarto trimestre de 2018 para 78,6% nesse trimestre, tá? Isso daí mais do que esperado, e a gente já vê a empresa respondendo de forma melhor à medida que a gente vai passando para o FFO e para o lucro líquido, vocês vão ver isso daí na frente. O FFO ajustado, que nada mais é do que o Funds from Operation, que é a forma que a gente tem aí de medir fluxo de caixa para empresas desse gênero, né, que fazem gestão gestão de terrenos e agora me fugiu o nome, mas propriedades imobiliárias, né, como shopping center, como galpões, como escritórios e por aí vai. A gente tem ali um crescimento do FFO de 39,2% year on year. A margem cresce, tá? Mesmo com crescimento agressivo, a gente tem um crescimento ali no fluxo de caixa, vai de 52,4% no mesmo período do ano passado para 59,2% nesse período. E isso daí é super positivo, mostra que a empresa está conseguindo crescer e mesmo assim manter aquela qualidade operacional. Lucro líquido ajustado também não decepciona, com crescimento de 38,4% versus o mesmo período do ano passado. Uma margem aí que sobe de 52,1% year on year, quarto trimestre de 2018, para 58,7% nesse quarto trimestre de 2019. Então, já era uma margem que era impressionante, agora maior ainda, mais impressionante ainda, é uma margem de fato muito parruda, uma margem líquida de fato muito parruda. Quando a gente passa ali para melhorias operacionais, né, o terceiro ponto lá dos nossos pilares ali da tese de investimento, a gente vê que o quê? Vacância com nova queda impressionantemente, de 4,5% no trimestre passado para 4,2% nesse trimestre, tá? A gente vê ali na inadimplência dar uma subida,
mas ainda continua muito baixa. A gente estava em 0% no trimestre passado, passa para 1,1%, não é algo que a gente fique de fato preocupado. O percentual de aumento ali de participação do e-commerce na carteira de clientes deles é uma coisa bem interessante de observar. Tá? Então, assim, mostra que a gente tem capacidade para operar nesse meio, então deve abrir bastante espaço para os novos galpões conseguirem justamente angariar esse tipo de cliente. Os vencimentos dos contratos, que é algo que é importante a gente sempre fazer, né, ter na análise, né, até para ver qual é a garantia que a gente tem de fluxo de caixa futuro, pegando ali vencimento de contrato para mais de 2 anos, né, para daqui a 2 anos ou mais, a gente vê que em ABL, em área bruta locável, a gente tem ali 54,8% desses contratos para mais de 2 anos de vencimento. Então tem aí um horizonte tranquilo de fluxo de caixa vindo. No período passado era 48,1%, então tem uma melhoria desse portfólio, tá? Um alongamento desse portfólio. Quando a gente fala de receita, 53,2% com vencimento dos contratos depois de 2 anos e 46,1% no período passado, no terceiro trimestre de 2019. Então, novamente, melhoria, um alongamento desses contratos, uma maior garantia da operação. Tá? Vale lembrar também que 80% dos contratos foram renovados, os que tinham que ser renovados, 80% foram renovados, e daqueles que sobraram, 3 meses é o tempo médio aí que está levando para realocar aquele espaço. Então não é propriamente algo preocupante, a empresa gira super bem. Quando a gente passa para o YOC, Yield on Cost, que nada mais é do que a diferença do custo de financiamento de um empreendimento para o ganho, rendimento que aquele empreendimento te dá, a gente vê que a margem da empresa aumenta consideravelmente, o que estimula ela justamente a, se quiser, alavancar mais para crescer mais rápido. A gente vai ver como é que está o endividamento, está bem tranquilo nesse momento, tá? Mais para frente. A Log ADM, que é a gestora ali de condomínio, que a empresa resolveu criar recentemente, justamente para poder ela mesma fazer a gestão de condomínio, era algo que deixa ela mais próximo do cliente, não cria contratempo com o cliente por um serviço prestado de forma negativa por uma outra empresa, e ela consegue ali aferir um ganho, inclusive nessa operação. Tá ficando mais interessante, a gente vê que ela já tem ali um pedacinho de operação de gestão de patrimônio para terceiros, e também o FII, que justamente entra naquela história de reciclagem de portfólio aqui dos galpões, já é mais um ponto ali que gera uma grana através da Log ADM. Tá? Novamente a margem líquida subindo, dessa vez de 30,6% para 35,6%, só para ter como noção, quando abrimos no segundo trimestre de 2019 era 29,3% essa margem, então vem melhorando consistentemente, agora de forma mais agressiva. Chegando aí no endividamento, a gente vê que ele já está 100% atrelado ao CDI desde o período passado, então é algo que oscila junto com a Selic ali, o que é super positivo no direcionamento que a gente está de juros, manutenção de juros baixos, talvez uma queda ou outra no futuro, com essa pressão negativa aí sobre a inflação. Né? A redução do custo chegou ali em CDI mais 1%, que dá aproximadamente um custo médio do pacotão de endividamento como um todo em 5,6% ao ano, um custo bem baixo. Tá? Então, para ela ali, fica muito tranquilo de operar, de trabalhar com isso. A continuidade do liability management é justamente o que gera esse ganho aí na redução de custo e manutenção aí de melhora na operação de endividamento. Quando a gente vai olhar a dívida líquida sobre o PL, a gente tinha uma dívida líquida sobre o PL de 0,35%, que é 35%, né? No caso ali especificamente 35,2%, vai para 2,6%, que é representado ali por 0,026%. Tá? Então, uma redução cavalar na dívida, agora a dívida é basicamente inexistente. Se preferir dívida líquida sobre EBITDA, 0,7 vezes é o índice, então muito pouco alavancado, que abre espaço grande para a empresa se alavancar. Tá? Finalizando, a minha posição está aqui do lado. Eu acho que a posição na Log é um no-brainer, tá? Então, assim, não exige muito pensamento ali para entrar. É um papel que tem um futuro brilhante, aí, um ótimo longo prazo. Redução na alavancagem é algo que a gente vê que, quando unido com a reciclagem ali do portfólio, dá um espaço e condições para a empresa crescer violentamente, agressivamente e na direção certa. Então, limpando do portfólio aquilo que para ela não faz mais sentido nesse momento e adicionando através de alavancagem, crescimento agressivo e através do rendimento dessa reciclagem, de jogando fora ativos que não fazem parte mais do portfólio ideal e botando para dentro desse caixa e realocando, é algo que possibilita para ela crescer muito agressivamente na direção correta. Tá? A gestão tem um ótimo planejamento, ótimas ideias e executa muito bem. E a gente vê uma melhoria contínua da operação como resultado justamente dessa gestão bem engajada ali no projeto e um projeto muito bem estipulado, muito bem estruturado. O momento econômico do Brasil, como último fator aqui, com certeza ajuda, um crescimento consistente, devagar ainda, mas consistente numa direção muito positiva. Tá?
Então eu acho que isso daí compõe os motivos por que eu estou comprado nesse ativo, né? Dúvida? Eu tô sempre no Insta, @investir com Sim. Só ir lá falar comigo, trocar direct message, pra mim é super tranquilo, sempre tiro dúvida da galera, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. A gente se vê na próxima análise.